Abramos a palavra do Senhor nosso Deus. Carta de Paulo aos Gálatas. Marcelo, fecha essa Bíblia, por favor. Eu não sei quem deixou essa Bíblia herética aqui no meu púlpito. Ela não tem as cartas de Paulo. Obrigado. Gálatas, capítulo 1. Arrancaram, é sério, as cartas de Paulo. A partir do versículo 1. A palavra de Deus assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvemos. Porque toda a glória é tua, todo louvor pertence a ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite compreender isso. Porque compreendemos isso, temos o privilégio de estarmos aqui para te adorar, para te bendizer, profundamente desejosos de ouvir a tua voz, falar conosco nessa noite. Por isso pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nessa hora cative a nossa mente, nosso coração. Fales conosco. Corrija a nossa vida. Exorta-nos. Faz-nos andar pelos caminhos direitos da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nestes últimos domingos temos examinado esse texto de Gálatas com uma pergunta muito simples, uma pergunta chave para a nossa fé. O que é o Evangelho? Temos redescoberto coisas que nós esquecemos de anunciar. Coisas básicas do que é o Evangelho, ou deveria ser o Evangelho para o homem. E com certeza não é essa troca mercantilista de fé entre Deus e homem. Temos aprendido que Evangelho, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, é o anúncio da reconciliação de homens pecadores com um Deus santo, 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 que nos concede graça, ou seja, nos tirando de um estado de desgraça em que vivemos por natureza, por estarmos afastados de Deus, e concedendo-nos paz, não precisando mais fugir de Deus. Nesse sentido, vimos domingo passado, então, que essa questão, esse anúncio de reconciliação, nos coloca num relacionamento novo com Deus. Relacionamento de filhos. Filhos reconciliados. Não mais filhos rebeldes. Não mais filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Por isso, diz o apóstolo Paulo que nós recebemos graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Meditamos um pouco sobre a doutrina da filiação, que se dá por meio de Jesus, ou a doutrina da adoção. Mas há uma outra
outra questão ainda, que o evangelho da reconciliação de pecadores com um Deus santo, 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 opera em nós. Não apenas somos filhos, mas nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Observe que na expressão do apóstolo Paulo, após dizer da parte de Deus nosso Pai, ele diz: graça a vós outros e paz do nosso Senhor. Preste bem nesta frase, nessa palavra, Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto que o evangelho de hoje perdeu. A doutrina do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos procurando tornar o evangelho algo tão light, tão fácil, tão docinho para o pecador, que nós anulamos a verdade que o evangelho nos ensina, de que uma vez reconciliados, temos um Senhor sobre nós, e este senhorio nos coloca numa relação de escravidão com Ele. Até um tempo atrás, até a década de 80, não havia muita dificuldade para um cristão que vinha a Jesus compreender isso. Só que por volta da década de 80, chegou ao Brasil um movimento de irmãos muito sinceros e piedosos, mas que fizeram um estrago nessa doutrina. Há um movimento chamado Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E esse grupo tem um livreto de evangelização que foi muito usado nas igrejas, e eu usei na minha adolescência. Porque de uma certa forma a mensagem ela é clara, mas ela erra num ponto. Conhecido aquele livreto, As 4 Leis Espirituais. E depois eles escreveram um outro livreto, que seria um complemento desse, de como ser cheio do Espírito. Como ter uma vida cheia do Espírito. E nesse livreto eles colocam a seguinte ideia: ok, agora você aceitou Jesus. Você fez a oraçãozinha lá, aceitei Jesus, pronto, como se isso realmente tivesse o poder de mudar a vida de alguém. Então agora você precisa de uma vida cheia do Espírito. Sabe por quê? Diz o livreto. Porque Jesus entrou na sua vida, mas Jesus ainda não é o centro do seu coração. E enquanto Ele não for o centro do seu coração, você não pode desfrutar da vida cheia do Espírito. De onde eles tiraram essa ideia? De uma obra de sistemática de Lewis Schaeffer, Lewis Sperry Schaeffer, onde Schaeffer diz que a primeira coisa que ocorre na vida do homem é a salvação. E depois, à medida que ele vai compreendendo a salvação, ele experimenta uma segunda bênção: o senhorio de Jesus. E aí ele mudou até a ordem dos pentecostais, porque nos pentecostais a ordem era: aceitou Jesus, então a segunda bênção, segundo a teologia pentecostal, seria ser batizado com o Espírito Santo. Não, eles colocaram uma no meio aí: aceita Jesus, depois vem o senhorio, depois vem o batismo com o Espírito Santo. Você está entendendo o que é que eles fizeram? A ideia é que, se aceitarmos Jesus, parece que Ele não é Senhor da minha vida. Ele é meu Salvador. Como se Ele pudesse ser meu Salvador, sem que com isso Ele fosse imediatamente e ao mesmo tempo o Senhor da minha vida. E muitas pessoas então pegaram essa distinção e começaram a anunciar um evangelho muito fraco. Eu acho que a aberração mais clara desse mau entendimento foi aquele debate naquele programa muito culto da Luciana Gimenez, em que chamaram a irmã Gretchen, ver a cultura, o nível teológico e espiritual da coisa, conhecimento bíblico profundo,
para falar sobre a questão do homossexualismo, uma vez que a Gretchen tem uma filha homossexual. E ela foi dizer que a Bíblia disse: vinde a mim do jeito que estás e eu te aceitarei. E o pastor que estava lá disse: isso não tem na Bíblia. Disse: tem, na minha Bíblia tem. Você está entendendo qual é o problema? O que se tornou o anúncio do Evangelho? Cara, vem do jeito que você é e continue. Deus vai te aceitar do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus não me aceita do jeito que eu sou. A gente tentando tornar o Evangelho light, nós dizemos: Deus ama o pecador, odeia o pecado. Mentira. Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Por isso não é possível ser trazido a reconciliação sem que haja uma mudança na nossa vida. Já dizia aquele hino inspirado, eu não lembro de quem era, eu sei que eu acho que era cantado pelo Caetano Veloso: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. É isso que nós estamos entendendo de Evangelho. Que basta ir à igreja, eu louvo a Jesus, eu falo de Cristo, eu digo: ó, eu tenho Cristo no meu coração, e vou para a parada gay. Ué, o que tem de evangélico na parada gay agora? Você está entendendo qual é o problema? Nós estamos pregando um evangelho sem senhorio. Um evangelho que diz: Cristo morreu por mim, me salvou, bênção. Então agora eu posso fazer o que eu quiser, que Ele vai continuar me amando, vai continuar me aceitando com todos os meus pecados. Não, Paulo diz que quando essa graça e essa paz foi concedida a nós, a graça e a paz foram concedidas para que nós vivêssemos debaixo do senhorio de Jesus. Ele é o meu Senhor. Você sabe qual é o antônimo de Senhor no Novo Testamento e no Antigo Testamento também? Eved em hebraico, doulos em grego, escravos. Se existe um Senhor, existem escravos. O que é que esse texto quer me ensinar de uma forma direta? Ou essa ideia do senhorio quer me ensinar de uma forma muito direta? Que a partir do momento que eu de fato conheci Jesus, que eu o recebi pela fé, renunciei ao meu pecado por meio do arrependimento, não é mais a minha vontade que deve prevalecer em mim. A minha vontade agora é nada. O meu querer agora é nada. As minhas paixões, os meus desejos são nada. Tudo isso tem que ser trazido a Cristo, para que a vontade dele seja a minha vontade. Evangelho é anúncio de reconciliação de homens pecadores com um Deus santo, santo, santo. E por isso eles se sujeitam ao senhorio do seu Salvador. Não é mais a minha vontade. Não é mais o meu querer. Sabe como é que a gente antigamente dizia para as pessoas quando nós pregávamos o Evangelho? Estou te falando porque eu sou de uma geração de sair na praça para evangelizar na praça, de abordar pessoas na praça para evangelizar, às vezes de ir para o mercado central 7 horas da manhã em Macapá com os irmãos da Igreja Batista para ir pregar lá no, que nem o Marcelo faz lá na rua. E quando a
Nós dizemos às pessoas: se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus e procurem uma igreja bíblica para congregar. Por que nós dizemos isso? Porque nós entendíamos que o senhorio de Jesus era conhecido por meio da Escritura. Hoje, como é que nós dizemos às pessoas? Não, rapaz, procura a igreja que mais te agrada. Vê aquela igreja que você se sente bem. Aí vem a igreja do fogo, né? Você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir amado. E aí tem igrejas que colocam lá, né? Tem um ministério aqui em Brasília que diz assim: aqui você será amado. Pô, que coisa linda. Não, se nem Deus ama o pecador no seu estado de pecado, que papo é esse que a igreja vai amar? Deixa de hipocrisia, de falsidade. O que essas pessoas estão querendo, na verdade, é um número dentro daquela igreja que traga o dinheiro para aquela igreja. É apenas uma troca mercantilista a partir das carências afetivas dos homens. Não, não é isso que o Evangelho nos ensina. Ele nos ensina a buscarmos o Senhor onde a palavra dele é pregada e a nossa seja anulada. Onde a minha vontade seja esmagada para que a vontade dele cresça em mim. Isso é senhorio. Significa que sempre eu vou estar satisfeito com o que Deus requer de mim? Não. A luta do pecado dentro do meu coração em muitos momentos não vai estar satisfeito com aquilo que Deus requer de mim. Por isso é uma luta. E exatamente porque eu creio no senhorio dele, na minha salvação, é que ainda que a minha vontade queira uma coisa, eu sou capaz de dizer não à minha vontade, para ser fiel àquele que foi capaz de me amar em toda a minha pecaminosidade e rebeldia, para me trazer em paz ao relacionamento com Deus. Compreende isso? Quando nós não entendemos o senhorio de Jesus, nós fazemos o que a Igreja Católica Romana acaba fazendo na época de carnaval. Libera para cair no pecado mesmo. Cai na carne. Sacia a vontade da carne. Aí chega na quarta-feira, quarta de cinza. Vem cá, vamos penitenciar. Não, se eu entendi o senhorio de Jesus, eu não vou dar razão à minha carne, à minha vontade. É verdade que às vezes eu vou fracassar. Eu não sou perfeito ainda. Serei quando Cristo, quando eu estiver com Ele, mas a minha vontade quer obedecê-lo. Se eu fracassar, se eu cair, com certeza vou sentir, vou me arrepender. Eu vou me levantar e vou continuar caminhando na direção dele, na obediência a ele. Agora, quando você perde a noção de senhorio, ele é apenas o meu salvador. Bom, eu posso cair quantas vezes eu quiser, afinal de contas ele vai estar lá mesmo para me perdoar. Agora, se você está entendendo que ele é o Senhor, ele não vai estar ali para perdoar a quem está banalizando a graça que ele oferece. Como Senhor, ele nos traz a disciplina. Diz o escritor de Hebreus que ele corrige aos filhos que ele ama. Corrige com açoites. Desce o chicote. Porque você está banalizando a graça dele. E esqueceu que ele é Senhor, ele não é o seu moleque. Hoje a maneira como eu vejo as pessoas tratando o relacionamento com Jesus, parece que Jesus virou o amiguinho do happy hour da sexta-feira. Aí a gente muda todas as palavras de reverência. Agora Jesus é meu brother. Jesus my love. E a gente tenta popularizar ao máximo.
A gente tenta tornar Jesus aquele carinha amigo, bacaninha, que anda com a gente. Não, Ele é o meu Senhor. Como meu Senhor, isso requer reverência da minha atitude para com Ele. O negócio está tão feio nesse entendimento de reverência do senhorio de Cristo, que há até canções de louvor que parece que as pessoas estão tendo orgasmo com Jesus. E é sério, eu não estou brincando. Tem ministros e ministras de música que começam: ai, Jesus, já você é adoração ou é um ato sexual? Você está entendendo? Perderam a noção da reverência daquele que é o Senhor. Ele não é teu amiguinho de happy hour. Aí me perguntam: mas pastor, ele não é meu amigo? É. Haviam escravos, amigos de seus senhores. E o que isso significava? Eles tinham acesso direto aos seus senhores. Eles tinham liberdade para chegar nos seus senhores. Isso era a amizade. Não era falta de reverência. Quando Paulo está usando essa palavra, Ele é o Senhor. Paulo usa uma palavra muito forte da época dele. Porque todos os senhores, por mais íntimo que você fosse dele, você tinha que começar com a reverência. Por meio da reverência. Estamos nos esquecendo disso. É vontade subjugada. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. É reverência conferida. Porque ainda que ele seja meu amigo, ele é o Senhor que é meu amigo. É bonito quando nós cantamos, sem dúvida. Não sou apenas servo ou escravo, que é a palavra grega. Teu amigo me tornei. Mas percebe a frase? Eu não sou apenas. O que é que significa? Eu sou escravo. Agora olhe para a sua vida. Veja como você toma as suas decisões. Veja como você estabelece os seus relacionamentos. Veja como você lida com a sua boca nos relacionamentos. Veja como você lida nos seus negócios. E pergunte: onde é que está o senhorio de Cristo? Se Cristo não é o teu Senhor, com certeza você não sabe o que é o Evangelho. Se você acha que Ele está aí para te aceitar de boa, com todos os teus pecados, e você continuar no pecado, não, você não entendeu o Evangelho. Ele nos recebe em nossos pecados, para nos transformar à sua imagem. E não para nos fazer ou nos manter escravizados pelo pecado. Paulo vai trabalhar um pouquinho mais esse conceito. Mas eu ainda quero tirar duas questões ainda desse conceito de senhorio, segundo a teologia do apóstolo Paulo. Por que Cristo é nosso Senhor? Por que se estabelece essa relação de servos e escravos? Senhor e escravo? Primeiro, de uma forma muito simples. Ele nos criou. O que é que você tem? Nada. É por isso que a soberba humana não faz sentido. Nós não temos nada. Quando morrermos, vamos levar o quê daquilo que achamos que é nosso? Nada. E aí a gente encontra soberbos ainda dizendo: é a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Tolo! Porque
porque até a tua vida tu vai ter que prestar conta diante de Deus, porque não é tua, é dele. Segundo a palavra de Deus, quem criou todas as coisas? Jesus. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entende? Tudo é dele, para ele. Então ele tem que ser o Senhor. Você não tem nada. Qual a segunda questão? É porque nós nos tornamos também servos desobedientes e tentamos roubar ao Senhor, tomando para si aquilo que era dele, a começar da própria vida. E aí Paulo vai nos dizer em Coríntios que Cristo então morreu para ser Senhor também, por meio do pagamento da nossa dívida. Quem pagou os nossos pecados? Cristo. Então ele não é apenas Senhor por criação, ele é Senhor também por meio da redenção. Eu não podia pagar os meus pecados, eu estava destinado ao inferno. E ele pagou. E aí que é surpreendente. Porque ele pagou um preço muito caro para gente que valia muito pouco. Se o nosso pecado nos tornava desprezível aos olhos de Deus, então Cristo pagou um preço muito caro por gente que não valia nada. Eu e você. É por isso que o famoso puritano Thomas Watson ilustrou isso uma vez dizendo que a obra da cruz feita por nós, o pagamento da dívida na cruz, realizado por nós, como a história de um homem que vê outro se aproximar com uma gaiola cheia de passarinhos feios, depenados, doentes, enfermos. E aquele homem se apieda daqueles bichinhos desprezíveis e pergunta o que os tem na mão, quanto que ele queria por aqueles bichos. E aquele homem disse: não, eu não estou vendendo, eu vou levar para matá-los e vou comê-los. E aquele homem diz: não, mas eu quero comprar de você. E o outro diz: não, cara, esses bichos são feios, eles são desprezíveis. Para que você vai gastar dinheiro com eles? E aquele homem diz: faça seu preço. Eu quero. Então aquele homem fez um preço exorbitante. E o homem prontamente pagou. E pegou aqueles animais desprezíveis, cuidou, tratou, curou, restaurou. E Thomas Watson diz: foi isso que Cristo fez por nós. Nós éramos seres desprezíveis pelo nosso pecado. O diabo nos tinha em suas mãos por causa dos nossos pecados. E Cristo pagou um preço exorbitante por pessoas que não valiam nada. A única coisa que nós merecíamos era morrer e sermos destruídos. E Ele nos comprou com seu sangue. Não somos servos apenas porque Ele nos fez. Mas porque Ele também comprou-nos com o seu sangue. Então, para você entender essa relação de amizade e escravidão,
tem que voltar no Antigo Testamento, porque é de lá que vem essa ideia. Haviam dois tipos de escravos, basicamente, segundo o Antigo Testamento no mundo antigo. Aqueles que realmente não eram nada a não ser considerados como objeto de serviço do seu Senhor. E haviam aqueles que se faziam escravos. Depois de certo tempo, em Israel, era obrigatório que se desse a carta de alforria ou liberdade. Só que a lei de Deus dizia que se aquele escravo entendesse que o seu Senhor era um bom homem e quisesse ficar servindo aquele Senhor, então seria marcado um furo na sua orelha para indicar a sua servidão àquele homem. Nós não somos escravos de Cristo a contragosto. É porque o Evangelho nos reconciliou com Deus. E nós sabemos a beleza disso. Nós sabemos que Deus nos pegou lá, desprezíveis. Deus então tratou de nós. Deus tem curado a nossa vida. Deus tem nos restaurado. Deus tem nos restaurado nos nossos relacionamentos. Deus tem curado nossos corações. Nós temos visto como o Senhor tem nos tratado. Então, se nós somos reconciliados, eu quero ser escravo desse que me ama tanto, desse que cuida da minha vida, desse que é capaz de me amar ainda nas minhas fraquezas. Eu não sou perfeito, mas Ele é capaz de me amar nas minhas fraquezas e me ajudar a continuar a caminhada. E é exatamente por isso que eu não quero mais que a minha vontade prevaleça. E todas as vezes que eu permito que o meu coração diga o que eu tenho que fazer, eu faço besteira. E eu não só me machuco, como eu saio machucando outros também. Se Cristo é o meu Senhor, eu quero que a minha boca cale, meu coração silencie. O meu pensamento se torne nulo, para que a mente dele, a palavra dele, a vontade dele esteja em mim. Pessoas reconciliadas de fato com Deus amam ser escravos de Cristo, daquele que os redimiu da morte, os salvou da condenação e lhes deu um lugar eterno para morarem no céu. Evangelho sem senhorio não é evangelho. Evangelho sem senhorio é evangelho fraco, mentiroso, enganoso. A pergunta que você tem que se fazer é se você realmente ouviu o verdadeiro evangelho. Se você compreendeu de fato o chamado de Cristo. Ele é meu amigo, mas não é meu amiguinho do happy hour. Ele é o meu Senhor, que me dá o privilégio de ter acesso a Ele. Evangelho da graça e da paz, daquele que é meu Senhor. Quero que você feche seus olhos. Você tem certeza que Cristo é Senhor da sua vida? As suas vontades foram entregues a Ele. Os seus desejos foram entregues a Ele. E você entregou porque sabe que Ele te ama, porque morreu por você. Ou você continua lutando entre a tua vontade e a dele? Servos não lutam com a vontade, apenas entregam. Ainda que muitas das vezes nem queiram fazer, ainda que muitas das vezes nem entendam por que tem que fazer, mas eles sabem que podem confiar no seu Senhor.
Porque o Senhor que os comprou por amor. Não os comprou para fazer deles objeto de uso. Se o evangelho que você aprendeu não te disse isso, não é evangelho. Senhor, ajuda-nos a compreender isso. Põe por terra esse falso evangelho que temos ouvido. Evangelho que não nos compromete com a Tua palavra. Evangelho que não nos compromete com o Senhor. Evangelho que não nos ensina a reverência diante daquele que é o Senhor. Evangelho que não nos ensina a nossa posição de escravos nessa relação. De escravos que amam aqueles a quem servem, porque sabem quanto foram amados quando foram comprados. Ajuda-nos a ter a clareza desse evangelho em nós, para que paremos de lutar com a Tua vontade, para que paremos de lutar contra o Senhor, e tenhamos o nosso coração cada manhã, em cada manhã, entregue em Tuas mãos, para que se cumpra aquilo que oramos na oração que nos ensinaste, quando dizemos: seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Pedimos isso, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.